Olá, amigos do Seja Barra. Nós estamos gravando uma palestra para uma das nossas reuniões públicas, porque nós sabemos, meus irmãos, que estamos vivendo momentos de crise e estamos fazendo os programas gravados para que você não perca a chance de acompanhar os nossos estudos, as nossas programações. O tema da noite de hoje é Causas das Misérias Humanas, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, no seu item, As Muitas Moradas. E, meus irmãos, que Jesus nos envolva na sua paz, para que nós consigamos passar por esses momentos de crise que certamente se alongarão, porque é uma grande epidemia. Conta-nos Nasruddin é um mullah, um mestre da religião Bahá'í. Ele conta que certa feita encontrou-se com a peste e ele disse assim à peste: nós da humanidade terrena nos sentimos traídos, porque você falou que levaria apenas 10.000 pessoas e hoje nós sabemos que você, peste, gripe espanhola, né? Que você, peste, você levou com você mais de 50 milhões de pessoas. Então que a peste respondeu para Nasruddin: não, amigo, eu não enganei, eu só levei 10.000. Os outros tantos morreram de medo. Essa é uma fábula interessante, meus irmãos, porque a gente fica vivendo um pânico, né? E na nossa melhor idade, na nossa terceira idade, eu não acho nada melhor, porque a gente fica mais cansado e perde mais fluidos vitais. Até um estudo que a gente tem que prestar atenção é essa questão dos fluidos vitais. Quando nós reencarnamos, a gente recebe uma porção de fluido vital para nos permitir viver até 120 anos, como diz Emmanuel. Mas, enfim, o medo não é uma sensação boa. O medo diminui a nossa potência vital. O medo traz transtornos para o nosso psiquismo e faz com que a gente perda fluido vital. Quando nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, nós recebemos um corpo, né, espiritual, como dizem os espíritos. Deus retirou do fluido cósmico universal uma porção e fez o nosso corpo espiritual, ou perispírito. Esse perispírito tem propriedades magníficas. Esse corpo perispiritual tem propriedades que nos permite viajar pelos cosmos, viajar pelo universo. Por isso esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus disse: há muitas moradas na casa do meu Pai, é um estudo que fundamenta, que é uma fundamentação para a nossa segurança, para a nossa fé em momentos, em desafios como esse que a Terra vem passando. Porque a causa da miséria humana, as causas de tanta fome, de tanta peste, de tanta violência, tufões, terremotos e tantas outras mosquitos, né, que nos provocam diversos tipos de gripe, porque o vírus ainda não é um ser orgânico, embora tenha o princípio vital também, mas ele precisa de estar ligado a um corpo orgânico para que ele prolifere e crie a sua habitação e crie esse transtorno todo e crie tanta dor para a nossa vida. Mas quando nós fomos criados, nós fomos criados para o amor e a felicidade. Nenhum de nós, só um momentinho que eu vou ver o tempo que eu tenho aqui. Estou começando agora, né?
Nenhum de nós foi criado para ser infeliz. Nós fomos criados para o amor e a felicidade. Então, qual é a causa da miséria humana? Por que nós sofremos tanto? Por que essas pestes? Por que agora o coronavírus? Tudo isso, meus irmãos, os Espíritos nos dizem que tem uma razão de ser, que são produtos das nossas próprias imperfeições. Quando nós fazemos escolhas distanciadas do amor do nosso Pai, nós produzimos energias que nos autodestroem. Nós produzimos essa energia quando nós destruímos o nosso planeta, quando nós não atentamos para a diversidade da vida, não é? E a gente vai buscando valores equivocados. E esse conjunto de valores equivocados, porque a gente anda distraído dos verdadeiros valores da vida, esses equívocos fazem com que a gente produza, a nossa mente produza energia desse tipo que nos autodestrói. A causa da miséria humana, dizem os Espíritos, é o afastamento da nossa dimensão espiritual. Olha que coisa importante que nós estamos refletindo na tarde ou na noite de hoje. Nós somos seres interexistentes, nós somos seres imortais. Nós escrevemos a nossa escalada evolutiva desde do mais rudimentar instinto, como diz Lázaro, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, desde o mais rudimentar instinto até a condição de seres pensantes, digamos assim, a nossa escalada evolutiva vai do átomo ao arcanjo. Os Espíritos dizem que no reino mineral, nós, pela lei da atração, aprendemos a atrair, a nos reunir, a reunir átomos e formar novas substâncias. No reino animal, no reino vegetal, nós aprendemos a respirar. A nossa respiração, o princípio espiritual aprendeu lá no reino vegetal. No reino animal, segundo Denis, nós acordamos, porque aí nós aprendemos a mobilidade, aprendemos a nos movimentar. Então, do átomo ao arcanjo, o ser humano escreve a sua trajetória evolutiva. Aqui Gabriel Delany diz que no ventre materno nós repetimos toda a nossa caminhada evolutiva. Então vejam bem, já tivemos essa história linda evolutiva e chegamos à condição de seres pensantes do reino hominal, porque no reino animal também temos o pensamento, né? Os animais pensam, os animais têm sentimento, mas eles não têm consciência de si mesmos. Os Espíritos dizem que a distância entre nós e os animais é a mesma distância entre nós e Deus. Então vejam, meus amigos, todas essas dores que nós temos colhido na nossa vida, toda essa violência, 800 e tantas crianças morrem diariamente de fome, tantas outras morrem das mais diversas doenças, todas essas dores que temos colhido na vida resultam das nossas escolhas equivocadas. E os Espíritos dizem que nós não somos maus, nós somos apenas ignorantes.
no sentido de ignorar. Nós fazemos escolhas equivocadas achando que estamos acertando. E aí a humanidade terrena caminha assim, às tontas, repetindo os mesmos equívocos do passado. Precisamos educar o nosso pensamento, como diz Rubem Alves. Educar é ensinar a pensar. E nós somos seres inteligentes, somos seres capazes de planejar o nosso amanhã. Agora a humanidade toda se une em torno dessa calamidade, dessa pandemia que está atingindo a todos. E isso traz um grande ensinamento para a nossa vida, porque outras pandemias com certeza aparecerão se nós não aprendermos com a dor as lições que precisamos aprender. Joana de Ângeles, ela diz: tu te tornas possuído pelos bens que pensa possuir. Nós não devemos ter medo. Iniciamos essa palestra falando que a peste matou um volume de gente grande, mais o outro volume morreu de medo, porque o medo acelera o nosso coração, o medo faz com que o nosso colesterol suba, né? A pressão arterial. Então nós não devemos ter medo. Nós não devemos ter medo porque nós temos a certeza hoje de que somos imortais, de que a vida continua. Por isso Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E nesse capítulo, Kardec examina com os espíritos o que Jesus ensinou ao dizer: há muitas moradas na casa do meu Pai, há milhares de mundos habitados. A Terra é um mundo onde tem uma pequenina parcela da criação, não é? Porque imagina o que é esses mundos habitados. Dá para a gente imaginar. Emmanuel diz que a humanidade terrena são 20 bilhões de almas. Nós temos 7 bilhões encarnados e 13 bilhões interagindo conosco nesse processo que Kardec falou poeticamente, o prelúdio das idas e das vindas. Então, meus irmãos, essa parcela da humanidade é uma pequena parcela que está passando por esse processo pelo estágio evolutivo em que a gente ainda se encontra. E essas dores, essas calamidades, a causa disso tudo é exatamente o nosso não entendimento do sentido da vida, do que nós estamos fazendo aqui, para onde a gente vai, de onde nós viemos. Tem um grande estudioso da história que chama Arnold Toynbee, para acompanhar a hora aqui, porque senão eu falo muito. Arnold Toynbee, esse grande estudioso da história do mundo, ele escreveu, acho que 5 volumes sobre a história da humanidade. E ele diz nos seus livros, nas suas conclusões, que as civilizações, ela entra num apogeu e depois ela tem uma grande queda. Nós tivemos grandes conquistadores no mundo. Roma, né, quase que tomou conta do mundo conhecido inteiro. Tivemos mais de 100 guerras, né? Tivemos 2 grandes guerras mundiais, em que os alemães quase que tomaram conta do mundo, os franceses também, e todas essas civilizações, todas essas pessoas que morreram em guerras, que deixaram um grande contributo também para a humanidade, onde é que eles estão? Então Kardec estuda com os espíritos
e diz dos 5 princípios básicos que nós não devemos perder de vista. O primeiro princípio básico é que nós não somos os donos da vida. Nós recebemos o sopro da vida, que é o fluido vital, pelo nosso Criador. Esse fluido vital é um fluido magnético, um fluido eletrizado, animalizado, não importa o nome, mas quando cessa esse fluido vital, nós vamos devolver os átomos do nosso corpo, que, como diz André Luiz, são bilhões de átomos provisoriamente aglutinados para fins educativos. Então, esses átomos vão ser devolvidos à Terra ou vão ser queimados, não sei de que forma. Hoje nós temos as cremações, esses átomos vão movimentar novos corpos. E esses átomos são elementos materiais que antigamente nós imaginávamos ser a menor partícula, né, a menor matéria, e depois foi subdividida em tantas outras partículas. Esses átomos não vão se perder, como diz na lei de Lavoisier, nada se perde, tudo se transforma. Esses átomos vão movimentar novos corpos. E o nosso fluido vital, o fluido sopro de Deus, o fluido que nos dá a vida, ele será também devolvido à grande massa. Os Espíritos dizem assim, porque não tem outro termo para falar que a vida pertence a Deus. Então esse é o primeiro fundamento, que nós fomos criados um dia, simples e ignorantes, mas com potencial do amor e da sabedoria. Outro princípio básico que os Espíritos nos ensinam é que nós somos imortais. Isso é uma boa notícia. Nós não vamos morrer nunca. Fomos criados à imagem e semelhança do nosso Pai e poderemos desfrutar da nossa herança conhecendo outros mundos habitados. Segundo Kardec, existem espíritos que estão na Terra pela primeira vez. E qual seria a necessidade da gente saber de onde eles vieram? Não teria necessidade nenhuma, porque eles estão aqui pelo mesmo nível evolutivo de todos nós. Senão, eles estariam em mundos melhores. O outro princípio básico que a doutrina dos Espíritos nos trazem é que existe muitas existências, uma só vida e muitas existências. Então, nós podemos, em cada existência, assumir uma nova personalidade para o aprendizado. O quarto princípio básico da doutrina, que consolida a nossa fé, é que onde quer que a gente esteja, nós somos filhos de Deus e não perdemos o nosso potencial, ou seja, nós podemos viajar por esses mundos habitados. O quarto princípio, então, é muita pluralidade dos mundos habitados. E o quinto princípio básico, maravilhoso, e que agora nós começamos a entender, é a comunicabilidade entre os filhos de Deus. Por enquanto, nós só nos comunicamos com os espíritos ligados ao nosso planeta Terra. Mas no futuro, nós teremos condições de nos comunicar com espíritos de outras galáxias, quando nós tivermos já desenvolvido esse potencial mental, esse potencial tecnológico. Meus irmãos, a lei do progresso é maravilhosa. É por essa lei do progresso que nós estamos tendo a oportunidade de eu falar daqui da minha casa, desse estudo, para vários irmãos em várias partes desse mundo. A internet foi um grande ganho para a humanidade. O ensino foi democratizado. Nós podemos ter informações rápidas a qualquer momento.
E outro ensino importante para a gente entender as causas das misérias humanas é que os espíritos, pedagogicamente, eles nos falaram da categoria dos mundos habitados. Começamos lá no mundo primitivo, quando em determinado momento, pela lei da atração, nós saímos da fieira dos animais ou do reino animal e assumimos o reino hominal. Então reencarnamos, nossas primeiras reencarnações foram naqueles mundos primitivos, onde a gente tem vestígio na Terra. A Terra já foi um mundo primitivo. Hoje, a Terra é a segunda categoria, segundo os espíritos, é de expiações e provas. Por isso, nós ainda temos muitas dores para nos ensinar a buscar o caminho reto. Como eu sempre gosto de cantar e toda vez que eu vou fazer palestra, as pessoas falam assim para mim, canta alguma coisa. Eu lembrei da música do Milton Nascimento, porque o Milton Nascimento, ele fala na sua música dessa busca que nós devemos empreender para dentro de nós mesmos, para buscar a luz que existe dentro de nós. Inclusive Van Gogh, um grande pintor do impressionismo, né? Impressionismo, do impressionismo, ele disse assim, ele morava na Holanda e achava a Holanda muito escura, e ele disse assim, eu vou buscar um país onde tenha mais iluminação. Então ele vai para Paris, que ele achava Paris mais iluminado. Quando ele chegou lá, ele percebeu que também não tinha toda aquela iluminação que ele precisava. Então ele escreveu uma frase que eu acho perfeita. Ele disse assim, eu busco a luz que vem de dentro. Eu quero que as cores falem da minha emoção. Porque, meus irmãos, nós somos emoções ainda, estamos estacionados nas nossas emoções. Lázaro fala que a gente começa lá pelo rudimentar instinto e quando chega nas emoções, a gente estaciona nessas emoções. Mas ao invés de caminharmos pelas melhores emoções, que é a ternura, a amizade, o carinho, a confiança, a fraternidade, e abandonarmos as emoções egoístas, né? Tirarmos um pouco do foco da nossa vida no ego, tudo meu, isso é seu, a gente, ao invés de buscarmos as emoções melhores, nós nos apegamos às emoções que Dr. Jung chamou das sombras, que ainda temos no nosso psiquismo. Então, Milton Nascimento, ele fala assim, por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim, preso às canções, entregue às paixões, que nunca tiverão fim. Vou me buscar longe deste lugar, eu, caçador de mim. Nada a temer senão o correr da luta, nada a fazer senão esquecer o medo, abrir o peito à força numa procura, fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim, vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim. Então a beleza dessa poesia de Milton Nascimento nos mostra que é esse o caminho que nós temos que trilhar para retomar a realidade espiritual. Que a mentora Joana de Ângeles falou muito acertadamente que o motivo da nossa dor, o motivo do nosso sofrimento é o afastamento
dessa realidade espiritual. Estamos todos muito carentes do alimento espiritual, do carinho, da ternura, da confiança, da fraternidade. Estamos distanciados disso e por isso atraímos, pela lei da atração, muito sofrimento para a nossa vida. Não é Deus que quer que nós soframos. Somos nós que, com as nossas escolhas, desviamos do caminho do amor e da felicidade. Então, meus irmãos, quando Milton Nascimento diz: preso às canções e entregue às paixões que nunca tiveram fim, é isso que nós temos que focar. Quais são as paixões que eu tenho alimentado no trânsito da minha vida? Por que que eu estou sofrendo isso ou aquilo? Tudo tem uma causa. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. E essa causa agora que nós estamos vivenciando em conjunto vai trazer para a humanidade um ensinamento muito grande. Porque os vírus, as bactérias se proliferam em regiões salubres, se proliferam em regiões que não têm organização, que não têm, não tem tratamento de água, não tem tratamento de esgoto. Nessas regiões salubres é que se prolifera, que a lei da atração constrói esse tipo de agentes, e que esses agentes, que também têm princípio de vitalidade, eles têm princípios vitais, porque foi tudo criado pelo fluido cósmico universal, esses agentes, entrando na nossa vitalidade, produz uma desconstrução, destrói a nossa possibilidade de estarmos na Terra em aprendizado. Mas também tenhamos consciência de que nenhum de nós ficará na Terra. Nós estamos em trânsito. Então, precisamos optar, escolher os valores que os ladrões não roubam e as traças não corroem, como nos ensinou Jesus. E um outro fundamento que ele nos ensinou: se uma ovelha do meu rebanho se perder, eu paro todo o rebanho e vou atrás da ovelha desgarrada. É um outro fundamento que a gente se esquece e vamos nos afastando dos verdadeiros fundamentos da vida porque ficamos apegados ao mundo de ilusão. Os indianos dizem isso, eles chamam de Maya, esse mundo totalmente transitório. Então, que Jesus nos abençoe, nos dê força e coragem para nós fazermos escolhas melhores. E diante desse coronavírus, nós não sabemos se algum de nós já estará na dimensão espiritual. Não tenhamos medo, meus irmãos, porque o medo não é um bom parceiro. O medo, ele destrói os nossos fluidos vitais. E nós precisamos ainda de muita vida para crescer em direção ao nosso Pai Celestial. Muita paz para todos e que Jesus nos abençoe.